Fala, fala pessoal, muito boa tarde a todos. Tivemos um probleminha hoje, eu e a Estê ficamos aqui até agora por conta de alguns problemas que tivemos em São Paulo, né? Então a gente fica aqui no bairro de Pinheiros, teve várias quedas de árvore, então estava um pouquinho instável a nossa conexão e a luz. Mas para quem não me conhece, meu nome é Renata Pinheiro e vamos começar este papo de aprovado com uma aluna muito querida e que eu fiz muita questão de estar aqui com ela, que é a Estefânia Zigoni. A Estê é formada na Escola Baiana de Medicina, formou agora no final do ano, e ela passou em neurologia no Einstein. Então, Estê, por favor, queria te apresentar, porque ela foi nossa aluna não só do nosso extensivo, mas também do nosso Hands-on Soft Skills, o nosso curso prático, presencial e preparatório para o Einstein. Oi, gente, muito prazer. Como o Rê falou, meu nome é Stefania Zingoni. Estou muito feliz de estar aqui hoje. É um convite que me deixa extremamente realizada mesmo. Acho que eu sonhei muito em estar aprovada e em vir para cá depois também. Sempre é super legal. Eu vejo colegas, ex-colegas, né, que vieram. Então, é uma honra enorme. Obrigada, Rê, pelo convite e a toda a equipe do Medcoff também. Eu acho que essa proximidade que a gente tem com algumas pessoas, né? Eu, particularmente, que fico nos cursos práticos presenciais, é uma coisa que acalenta meu coração, né? E eu falo Demais. que eu sou uma grande fã da Escola Baiana de Medicina, a gente estava até conversando aqui. Eu trabalho com 3 subcoordenadoras que são da Baiana, já. Soltei aqui, ó, umas conversinhas para esse ter também vir pro lado bom da força aqui no Medcoff para trabalhar com a gente e sempre com essa energia maravilhosa. A gente quer muito saber como que foi a sua preparação na Estê, porque passar em neuro no Einstein super concorrido e você teve outras aprovações também. Como que foi? Então, é um ano extremamente complicado, né? É um ano desafiador, é um ano que traz diversos desafios ao longo dele. Então, é impossível dizer que há um caminho fácil. Eu, pelo menos, não conheço. Se alguém conhecer, eu aceito as dicas. Mas, assim, acho que o principal para você se organizar mesmo é ter um planejamento bem programado mesmo. Acho que eu lembro que no ano anterior eu sentei com um amigo meu que tinha uns objetivos parecidos para outra área, né? Ele acabou prestando cirurgia geral. E a gente se reuniu para dizer, bom, o que que a gente vai fazer, como que a gente vai fazer e quais serão as nossas metas. Perfeito. Acho que isso foi extremamente importante, assim, para a gente chegar em 2024 prontos para começar, né? Sem ter que pensar muito em planejamento. Uhum. A gente acabou optando por fazer o curso regular, né? Então, nós dois fizemos. E a gente, na verdade, acabou direcionando o nosso estudo muito focado para a questão e para flashcards. Perfeito. A gente tinha um cronograma, né? Onde a gente fazia até junho, julho, mais ou menos, cerca de 300 questões por semana. Então, a gente viveu o internato, né? Então, não tinha como aumentar muito esse número. Eu acho que seria difícil, para você aguentar até o final do ano, porque é uma maratona, né? Não adianta você queimar a largada, eu acredito muito nisso. E para dar conta também de viver o internato médico, se for essa a situação de quem está nos assistindo, né? Isso. Então a gente tinha essa programação e a gente direcionava as aulas muito de acordo com as nossas métricas. Então, fazíamos as questões e, na medida em que a gente ia errando ou acertando, a gente ia por demanda nas aulas, né? Uhum. Ah, uma coisa que eu acho que foi extremamente importante, assim, e honestamente é uma das dicas mais importantes que eu posso dar para quem está nos assistindo, é fazer as provas regularmente. Então, a gente começou no primeiro domingo do ano, então a gente fazia a prova pela manhã e corrigíamos juntos à tarde. Inclusive, essa dica de ter uma pessoa ali do seu lado é super. Vocês reforçam muito isso, né? Muito, muito E mesmo. foi muito importante para mim. Eu tinha Pedro, que é da geral, né, que era meu colega de sala. Então a Uhum. gente estava vivendo juntos o internato e ele tinha um objetivo ali parecido do R1. E a gente meio que se prestava conta. Uhum. Então eu falava assim, não, já fiz tais questões. E aí, já fez? Eu falei, não, aham, já fiz ou não fiz. E aí ficava aquela coisa, né? Putz, tenho que adiantar. Então, isso era importante. E ter o compromisso de alguém, de estar com alguém, né? Então, eu sabia que no domingo à tarde eu tinha um compromisso com o Peu. E se eu não fizesse a prova domingo de manhã, para a gente reorganizar nosso cronograma Ia ficar ia ficar pior. mais complicado. Então, foi importante também nesse sentido. Não era uma cobrança, né? Não era para ser algo rígido, nunca foi, até porque somos amigos, mas ajudava, era uma motivação a mais, né? Com Porque você não certeza. só se prejudicava, atrasando o seu cronograma, mas atrapalhava também o colega. Então, acho que isso é super importante. Eu acho que é nessa fase, né, Estê, a gente fica muito
frágil, ansioso e por vezes desestimulado. Acontece, Exato. né, disso acontecer, porque justamente é uma maratona. E durante uma maratona a gente tem os nossos picos ali de cansaço Uhum. mesmo. Então, de fato, faz muito sentido a gente ter alguém para compartilhar. Especialmente, eu falo isso quando a gente está estudando para a prova de segunda fase, mas para a primeira fase, com certeza, grupos de estudo são excelentes. Eu, quando estava estudando também para a prova de sub, né? Quando eu estava estudando para reumato, eu fazia grupo de estudos com uma amiga minha, que inclusive treinava comigo na época, quando a gente estava na faculdade, e eu me lembro dela falando fluxogramas de neutropenia febril durante os nossos grupos. A gente se encontrava ali presencial. Já fiz com ela muitas vezes e deu certo via Meet, era Uhum. ótimo também, era uma boa técnica. E discutir as questões e tudo mais faz você realmente sedimentar, né, aquilo que você viu, porque a outra pessoa te dá uma outra perspectiva Perfeito. daquilo, né? Exato. Recapitulando, inclusive, o que eu estava falando em relação às provas, quando a gente ia corrigir, era engraçado, porque no início, é natural, a gente errava muito mais, né? Então, as primeiras provas, a gente levava muito mais tempo corrigindo. E eu tenho um perfil muito mais clínico, eu passo em cirurgia, então ele Uhum. sempre teve um carinho maior pela especialidade. Justo. Então, a gente se ajudava muito, a gente se complementava muito nesse sentido. E era importante para mim, porque quando eu errava uma questão, por exemplo, e às vezes a gente, uma dica inclusive, a gente sempre circulava. Então, uma questão que eu chutei, então, independente se eu errar, se eu acertasse, eu tinha Perfeito. consciência que foi um acerto no chute, e a gente parava para esmiuçar também aquela questão. A gente circulava, caso fosse uma questão, marcava de uma forma diferente. Uma questão que eu sabia o assunto, mas que eu não conseguia interpretar bem as alternativas, para a gente, ao longo da correção, ter essa percepção e conseguir fazer algo mais direcionado. Porque também não Uhum. adianta você sentar e aí vai assistir as videoaulas de todas as correções, Não, entendeu? Não dá, porque senão aquele momento perde o propósito, né? isso. Então a gente discutia as questões que a gente acertava, mas sem muita certeza, e a gente ia fazendo esse estudo mais direcionado e ele explicava: não, não, eu acertei por isso, isso e isso, e aí as coisas se facilitavam. Até como foi o Exato, raciocínio em relação àquela exato. questão, né? Por isso que foi super importante tê-lo nesse processo. A gente Uhum. fazia majoritariamente as nossas reuniões via meeting. A gente morava meio longe, assim, na cidade, e pelo internato também acabava facilitando, porque os horários não eram tão bons. Uhum. Mas uma outra coisa que eu ia falar, um grande amigo meu, que também passou em oncologia lá no Einstein, é, Que falou até comigo. aham, ele mora muito pertinho de mim, então a gente não estava com a mesma rotina de estudos, ele estava em outro momento, né, prestando para R+, mas era a pessoa que estudava diariamente comigo fisicamente. Então a gente sentava, a gente botava juntos ali um timer e a gente ficava ali se estimulando, porque chega um momento do ano que você está exausto, você se Uhum. esgota mesmo, assim, acho que é difícil você se manter motivado, como a gente estava conversando ali no início. E qualquer momento que eu quisesse desviar meu foco, pegar o celular, ele olhava, tipo, ainda não. Falta um pouco, segura, aguenta, sabe? Então, ter Pedro ali do meu lado para ter a rotina, o cronograma, a gente discutir as questões que estava prestando também o R1 foi muito bom. E ter Diego ali do meu lado, literal, fisicamente, né, para se Sim. motivar também nesse sentido de aguentar fisicamente, porque não é só um cansaço mental, né? É fisicamente desgastante você conciliar o internato, sua vida, uma coisa que é muito importante é você manter, né, uma vida social, ou, enfim, se manter ativo fisicamente também, né, fazer atividade física e conciliar esses estudos que vêm de uma carga horária muito densa. Uhum. Então, ter essas pessoas é super importante. Como eu estava falando, né, dos simulados, eu imprimi as provas todas antigas, o Medcoff, ele disponibiliza todas as provas, eu encadernei e a gente fazia em blocos. Então, a primeira prova que eu fiz foi a prova da Unicamp, e a gente fez as últimas 7 provas da Unicamp, e é muito legal você ver o seu desempenho ao longo das semanas. Então, na primeira semana, a gente leva um baque, né, um choque, um banho de água fria. É super difícil, é uma coisa super nova, mas ao longo das semanas você percebe que você vai crescendo, você vai identificando o padrão das provas e a gente ia sempre registrando. Então, no final do ano era engraçado porque a gente sabia exatamente o que cada prova queria, Uhum. da gente. Então, um exemplo, a aula de intoxicações exógenas ou de animais peçonhentos é algo que é muito forte na Unicamp, cai todo ano, e aí eu não sabia nada. Quando eu vi a primeira prova, eu falei, gente, socorro, o que que é isso? A gente puxa no cronograma, né? Tipo, assiste e vê direcionadinho para aquela prova.
Desculpa te Lógico. interromper, mas uma coisa que você falou me chama muita atenção, porque isso faz total diferença, essa compreensão não só do que cai, mas como cai, porque quando você vai e assiste a aula com esse direcionamento, e aí você compreende, nossa, o professor falou isso aqui, a Unicamp gosta de cobrar isso dessa forma, você fixa. Porque Uhum. você lembra da questão, porque você já aplicou aquilo também, né? Então, acho que isso é muito importante, porque você vai para a aula também direcionado. A gente vê muita gente pegando a aula e parando, e às vezes uma aula que tem, sei lá, 40 minutos, a pessoa leva 2 horas porque Aham. fica anotando. E na aula, às vezes, para as instituições que você vai fazer, cai 30% do que o professor está falando, né? Então, Exato. isso é muito importante, muito legal isso que você É. colocou. Uma coisa que a gente gostava de fazer também era enquanto a gente assistia as aulas, eu ainda não tinha chegado nesse ponto, mas acho que faz sentido falar agora. Eu fazia muito flashcard. Então, assim, além das questões, eu acho que é um dos métodos mais importantes para você lembrar e rememorar com frequência os assuntos Uhum, que você está vendo, até porque eles são em grande volume. A gente assistia às aulas criando flashcards. Então, uhum. anotava pontos-chave, mas não fazia aquele resumo esmiuçado da aula, porque para mim já não fazia tanto sentido. E a gente ia criando, assistindo a aula e criando flashcards para já ter esse acesso na semana que vem e ir E rememorando. fazer a revisão, Exato. certo. Isso é muito pessoal. O Mad Coffee, ele já fornece flashcards prontos, então Uhum. a quem goste, quem prefira, eu particularmente me conheço e acho que fica melhor para mim usar uma plataforma onde eu possa criar meus próprios flashcards. E assim funcionava super bem. E eu acho que eu ganhava muito tempo assistindo a aula, porque eu conseguia manter aqueles 40 minutos, porque anotando eu pelo menos eu não conseguia fazer a aula sem pausar para anotar. E Uhum. foi uma forma que eu encontrei de otimizar meu tempo, sabe? E que fez super sentido pra mim, assim, acho que facilitou muito minha vida. Com certeza. E assim, por mais que o Medical Fit disponibilize esses flashcards, a gente sempre, sempre, sempre fala: o melhor flashcard é aquele que você faz, Exato. certo? Muitos alunos vêm aqui e eu acho que. Eu vou falar pra você que eu acho. Nunca conversei com um aluno aprovado que não usasse os flashcards e que não usasse o Anki, que é essa Exato. plataforma que é uma plataforma que tem uma revisão, né? O intervalo das revisões é bem Uhum. interessante, é certinho. Eu usava, falei no outro papo de aprovado também. Eu gostava de usar também, porque teve uma época que eu estava estudando aí para umas competições que tinha no Congresso Brasileiro, o Congresso depois Pan-Americano de Reumato, e além de reumato, caíam umas coisas aleatórias de tipo conhecimentos gerais. Então tinha que saber umas coisas mesmo de Gravar, né? decorar, sabe? Tipo, qual cidade que Van Gogh nasceu? Umas coisas assim, sabe? Tipo, tinha que saber isso. Então, pra mim, era algo que fazia muito sentido, dá pra colocar imagem também, né, Exato. Estê? Não, isso aí, gente, é indispensável. E é engraçado, porque caíram imagens que eu tinha flashcard, Ó tá? lá, tá Caiu vendo? um eletro que eu tinha um flashcard. E, gente, isso daí é muito importante. O Anki é uma ferramenta maravilhosa. Você explorando, tem muito vídeo no YouTube. Nos Uhum, Estados Unidos eles usam pra caramba pra estudar pros steps e tal. Então uhum, tem muito vídeo que te ensina a explorar a ferramenta. uhum. E além dos flashcards de coisas decoreba, porque é inevitável, não dá pra gente aprender tudo. Tem muita coisa que vai ser na base de gravar mesmo, e Sim. paciência, os 1000 autoanticorpos que estão vinculados às 1000 doenças que a gente estuda, né? Por exemplo. Tem que gravar. E o Anki te ajuda demais. E as imagens. Então, você aprender a ver um eletro e ter um raciocínio mais rápido. Você bate o olho e você identifica aquilo que é. Ou então, as lâminas de histologia, que às vez ou outra aparecem também. Enfim, 1 milhão de coisas que podem cair e que ter esse método, né, de você ter uma revisão espaçada, que vai te apresentar isso com frequência e de acordo com seus erros, Perfeito. nossa senhora, É muito bom. é impecável. E é fácil, porque você consegue acesso pelo celular. Eu acho que você consegue comprar o aplicativo, mas se você quiser abrir pelo próprio Google, assim, você abre de graça. Então, em qualquer lugar que você tenha ali seus 10, 15 minutos, você para e você faz os flashcards. É bom demais para estudar algumas coisas tipo oftalmo, assim, que tem muita imagem de fundo de olho. Uhum. Nossa senhora, para mim foi super importante. E uma coisa que a gente estava conversando um pouquinho antes, né, da gente entrar ao vivo, foi sobre constância e resiliência. Eu acho que um dos principais aspectos que eu percebo é essa questão de programação e organização do estudo. Então, quando a gente não tem um plano, é difícil que a gente cumpra
e chegue no nosso objetivo. Uhum. Fica mais bagunçado, porque a gente não sabe o que a gente tá fazendo, a gente só tá seguindo na inércia, né? E quando a gente percebe isso, quando a gente consegue entender e organizar isso desde o começo, pra gente cumprir, a gente fica mais motivado, porque independente das nuances do nosso período de vida, a gente sabe que se a gente traçar aquilo, a gente vai conseguir cumprir pelo menos aquilo que a gente se propôs Uhum. no começo. É claro que assim, eu tô falando com uma pessoa que é extremamente bem formada, que teve uma oportunidade de fazer uma faculdade que, pelo que eu conheço das pessoas que eu trabalho, dá muitas oportunidades, não é todo Uhum. mundo que tem essa base tão sólida, e tá tudo bem, porque a gente tá aqui também para conseguir sanar algumas lacunas que a gente sabe que, infelizmente, existem Existem, sim. nas graduações, e eu acho que faz diferença isso no MedCoffee, porque quando você tem aulas com especialistas mesmo, muda o jeito até de você aprender. Podem ser aulas um pouquinho mais densas nesse sentido, mas são aulas que vão entregar tudo aquilo que você precisa, porque a gente sabe que cada vez mais prova de R+, por exemplo, tá caindo coisa de R1 e vice-versa, né? Porque elas se mesclam, são as mesmas questões. Isso aconteceu com você e eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão de resiliência, de constância. A gente estava falando sobre essa questão de fazer sempre um pouquinho todo dia. Uhum. Como que você percebe isso, Estê? Então, pra mim é o ponto mais importante, assim, acima de qualquer outra coisa, de qualquer cursinho, acima de qualquer, absolutamente qualquer coisa que você decida fazer, é o seu compromisso com você mesmo, e essa resiliência de saber que você tem um plano e de que você precisa continuar. A gente estava falando da maratona, né? E é Uhum, exatamente isso. É um trajeto longo, cansativo, mas você tem um objetivo claro e você sabe como alcançá-lo. Então, uhum. e é ter paciência de que as coisas vão acontecer. A gente, eu sinto muito isso no universo da medicina. A gente, e honestamente, na nossa geração, assim, a gente é muito imediatista e a gente quer Uhum, muito as coisas naquela hora e não adianta. É um processo longo, as provas têm data para acontecer uhum. e a gente precisa se manter constante ali, fazendo um pouquinho todos os dias até que o todo, quando se soma, é o suficiente, né? Acho que tem vários pontos chaves, né? De fato, eu tenho um privilégio muito grande de ter sido formada numa escola que me deu uma base maravilhosa. Então, uma boa formação te ajuda e ajuda muito. Mas você ter bem estruturado um plano e saber como fazer é essencial. Acho que programação, ela entra é muito pessoal. Acho que eu gosto de dizer que não existe receita de bolo. Então, todo mundo que vem conversar comigo e procura saber o que que eu fiz, eu sempre falo, olha, pra mim funcionou dessa forma. Exatamente, É, exatamente. eu me conheço, ao longo dos anos, assim, dentro da medicina, eu fui me descobrindo. Então, para o vestibular, eu, por exemplo, eu não usei o Anki. E aí, ao longo da faculdade, me apresentaram a plataforma e eu percebi que pra mim funcionava muito. Uhum. Engraçado que você falou que não conhecia ninguém que não usou o Anki. Eu também não conhecia, na verdade, eu não sabia, mas meu R igual, meu amigo, ele não gostava, ele nunca gostou de flashcards e Uhum. pra ele funcionou dessa forma. Então, É pra que eu você. acho que eu tenho um viés aqui por causa da mentoria, porque Aham. na mentoria a gente também recomenda muito. Então, eu acho que os nossos alunos costumam usar bastante a Uhum. ferramenta, mas é óbvio. Eu até peço desculpas, mas realmente isso é muito individual de cada Não, pessoa. e eu acho que pra maioria funciona muito bem, né. Uhum. Então, o que eu acho que vale a gente vai chegar num consenso é que vale a pena testar. Sim, Então com testa, certeza. porque é uma ferramenta que Com pra mim e certeza. pra muitas pessoas funciona muito bem. Mas se não Uhum. funcionar pra você, tá tudo bem, tipo, não se assusta, porque tem gente que consegue por outras vias, né. Caderno de erros, por exemplo, Exato, que pra mim não né? funcionou. Eu testei Exatamente. e não bateu. Pra mim funcionava mais ter um banco de flashcards de erros. Uhum. Então foi uma coisa que eu fiz, que eu separei dentro do Anki, é, para não errar mais, né? Era o nome do meu banco de flashcards e eu fiz uma subdivisão por prova. Então eu ia Legal. corrigindo as provas, né, os simulados de provas, e aí eu criava, tipo, olha, eu errei esse tema e eu botava lá dentro, por exemplo, quando eu estava fazendo as provas do Einstein antigas, tudo que Uhum. eu tinha errado ao longo dessas 7 provas que eu refiz, né? Sim. Então, acho que não existe receita de bolo. Se programe e se mantenha fazendo um pouquinho todos os dias. A gente sabe que a vida, seja para quem é interno, não é fácil, para quem é médico e precisa ganhar dinheiro, né? Precisa trabalhar, é ainda mais complexo, né? Mais complicado porque você tem um compromisso lá com o hospital que você trabalha, Uhum. mas se organizando e priorizando isso na sua vida, as coisas acontecem, sabe? É muita disciplina, é muita vontade, é muita organização, planejamento e
a gente tem que encaixar também dentro daquilo que é possível, né? Não adianta a gente traçar metas inviáveis. Com certeza Acho que isso é uma absoluta. coisa que eu vejo que acontece com certa frequência, é que a gente se ilude, né? A gente vai montando lá a agenda e aí monta 1 trilhão de coisas para fazer no dia e você fica ansioso, você não consegue se programar, esquece muitas vezes de fazer o resto que você precisa fazer, né? Uhum, De vida, enfim, seja lá quais sejam as suas outras obrigações, e você acaba se frustrando e não faz nada direito, sabe? Então, a exatamente. gente tem que ser realista, tem que ser compatível com a nossa realidade. E com o que a gente consegue se perceber de conhecimento. Exato. Porque tem gente que vai ter mais dificuldade. Eu, por exemplo, o Henricão que me desculpe, mas eu ia realmente ter que assistir as aulas de cirurgia porque eu não era tão boa. Então, assim, em- pensando como que eu atuaria ali, eu acho que eu teria que assistir a aula, fazer meus flashcards, ir fazendo as provas e ir revisando, porque para mim não adiantaria ir, por exemplo, direto para questão, para Exato. aprender com questão, porque me faltava um pouco a base, por exemplo, Perfeito. naquela determinada época da minha vida. Então, acho que isso é uma coisa que é importante a gente também se perceber e não colocar essas metas tão absurdas. E, Stê, eu queria falar uma coisa que me chama muita atenção, eu vou fazer uma analogia aqui com o esporte, tá? Eu, quando estava na faculdade, eu treinava atletismo. E aí eu treinava com gente de tudo quanto era ano, tinha gente do primeiro ano, segundo, enfim, até sexto ano. E eu acabei tendo uma grande desenvoltura lá e tal, até falei um pouquinho sobre isso lá no Hands on Soft Skills. O que eu percebia? Você vai entender a que ponto eu vou chegar. Eu fazia arremesso de peso e lançamento de disco. Não sei se as pessoas de casa sabem, mas arremesso de peso é aquele do Darlan Romani, aquele cara enorme, aquela bola de ferro. Eu fazia esse negócio, pessoal. E o lançamento de disco é aquele que gira, que é bonito, Grécia, Olimpíadas, esse negócio aí que eu fazia também. E esse movimento ele é extremamente complexo. Por que eu tô dizendo isso? Porque eu percebia que muitas pessoas que treinavam comigo, elas só queriam fazer o movimento repetidas vezes durante a 1 hora lá de treino que a gente tinha. Só que, mesmo sabendo que estava errando, não conseguia atingir as marcas que queria e ficava se sentindo mais frustrado e aí ficava colocando mais força. E não é sobre força, é sobre jeito, esse esporte Uhum. especificamente. E jeito do que eu falo é um movimento, às vezes, que você faz que precisa ser melhorado. Refinado. Então, por exemplo, o que eu fazia e por que eu acho que para mim fez diferença dentro do meu desenvolvimento nesse esporte. A gente treinava, e eu treinava com a minha técnica especificamente, que tinha uma grande experiência nisso, quebrar o movimento em partes para que cada parte do movimento fosse repetida e treinada até que o movimento completo chegasse no movimento mais perfeito possível que eu, Renata, conseguia fazer naquela ocasião. E eu fui percebendo que o meu desempenho ao longo do tempo ele foi melhorando. Então, ao invés de eu focar no resultado, na minha marca, eu focava no meu movimento. Então, o que eu estava errando no meu movimento que impedia com que eu chegasse naquele resultado? Eu fiz essa analogia porque eu acho que ela tem muito a ver com essa preparação. A gente vê os alunos fazendo simulados e eles só querem marcas, metas, resultado. Eles querem porque querem fazer 80%, mas o que você está fazendo de fato para chegar nos 80%? Uhum. E aí é que entra isso que você falou, do planejamento, da constância, resiliência e de você saber como lidar com os seus erros e Perfeito. entender que um erro que acontece agora, se ele for bem sanado, se você conseguir trabalhar em cima dele, é um erro que não vai acontecer E é o seu depois. acerto no futuro. Exatamente. Eu sempre brincava com o P.O., eu falava assim, errar agora é um privilégio. Exato. Então, no início eu me frustrava, eu tinha muito essa coisa do querer bater meta, né? E falava, não, eu Uhum. quero estar sempre ali acima dos 10%, né? Das pessoas que fazem aquela nota. E não dá, gente. É um processo, ninguém começa sabendo tudo, ninguém começa de cima. Uhum. E você. E eu virei. Foi uma chave mesmo, assim, que virou. Que eu percebi que errar naquele momento era um privilégio. Porque naquele momento eu ia errar, eu ia estudar e eu ia acertar no futuro. Eu não iria Exatamente. mais errar aquilo. Então, uma coisa que era importante no nosso processo também era estudar
na hora que a gente estava corrigindo as provas, a gente sempre percebia, né? Pô, foi um erro porque eu não sei nada desse assunto. Não adianta você sentar naquele momento e querer aprender só aquele detalhezinho. Anota, senta e estuda depois. Você Uhum. vai estudar aquele assunto, você vai aprender e, eventualmente, aquilo não será um erro novamente. É, errar é humano, fato, e a gente é exposto cada vez mais a questões mais difíceis, a questões mais aprofundadas, mais do especialista. Então, é confiar no processo, é confiar de que aquele erro vai, vai ser sanado, né, eventualmente. Então, sua analogia é perfeita, assim, E aquilo vai se repetir muito muito. provavelmente, Uhum, porque as questões se repetem, certo? Mesmo entre as bancas a gente vê, uhum, e no mesmo ano a gente vê os temas se uhum, repetindo. Então, até quando a gente faz as nossas lives de correção, que muita gente às vezes entra e fica lá criticando, falando que a gente explica demais na nossa live de correção, na verdade a gente tem esse objetivo de fazer com que vocês peguem aquela prova e aprendam para a claro. próxima prova. Então, isso faz total diferença dentro desse contexto, porque às vezes pode aparecer ali de novo aquela mesma questão abordada de, De outra de forma. outra forma ou de uma forma bem semelhante, e aí você aprendeu aquilo que você errou. E ter essa maturidade de, às vezes, entender. Eu acertei porque eu sabia ou eu acertei porque eu chutei, né? A gente tem essa falsa impressão. Então, porque eu tirei no simulado 75%. Tá, Uhum, um simulado antigo de uma prova que talvez foi mais fácil do que geralmente ela é. Então, as pessoas às vezes se enganam e acho que a gente tem que ter esse racional e a cabeça muito é, clara e o pé no uhum. chão dentro dessa progressão e da nossa evolução, né? Total. E você falou das lives, eu assisti todas. Legal. Só pra não dizer que eu não vi todas ao vivo, teve uma que eu não assisti porque eu tinha prova no outro dia de manhã e eu queria dormir cedo. Justo. Mas no outro dia, depois da prova, eu assisti também, Legal. porque o tanto que você aprende naquele momento é uma memória rápida, não é aquela coisa que você vai sentar pra estudar, porque você tá. As provas vai uma atrás da outra, né? Vão acontecendo uma atrás da outra, mas é uma coisa rápida que você. E, assim, honestamente, eu aprendo muito mais quando eu erro. Eu gravo aquilo, né? Eu acho que ninguém gosta de errar, Uhum. mas aquilo fica na sua cabeça, né? Então, você corrige, as lives elas são muito completas, elas desenvolvem um raciocínio em cima daquele tema, trazem os pontos chaves e você agrega conhecimento e você já vai para outra prova um pouco mais preparado. Uhum. Então, para mim, são super importantes. Uma coisa que a gente ainda não falou, Rê, mas que eu queria, não posso deixar de falar, é a importância dos simulados que o Medcoff faz mensalmente, né? Uhum. Eu sou de Salvador, então meus simulados eu fiz online, a maioria deles, excetuando-se o último, que foi o maiorzão, né? E aí que teve lá na minha Simulado cidade. nacional, Exato. isso. A gente fazer esses simulados é muito importante. São simulados muito difíceis, muito desafiadores. Eu lembro que depois do primeiro, eu e Henrique, que é meu R igual, a gente conversou e a gente teve um desempenho parecido. E a gente falou, gente, socorro. Uhum. Porque você vê temas que você ainda não estudou, né? Aparecem temas cobrados com questões de R+, Uhum. e aí você fica, Jesus, eu não sei nada. Só que você não sabe nada agora. Você tá errando agora. E é pegar esse material, estudar e se debruçar em cima deles. Eu lembro que algumas questões apareceram nas provas que eu fiz. Eu estudei voltada para as provas de São Paulo e eu acho que os simulados eles te preparam muito, muito, muito mesmo para as principais, pelo menos daqui. Acho que para todas, né? Se você está preparada para as mais desafiadoras, você acaba se preparando para todas as provas, né? E os simulados do grupo Medcoff, assim, são impecáveis pra mim. Se eu pudesse, eu teria feito, inclusive, todos presencialmente. Para mim, a questão de logística acabou não funcionando ao Acho longo que do não ano. ia dar. Mas eu recomendo cegamente mesmo. Acho que é um momento que você testa e, assim, pra quem fizer em casa, assim como eu, se puder imprimir, imprime. Se fizer online, separa um momento, avisa todo mundo dentro da sua casa. Estou fazendo prova. Não me interrompam. E desliga o celular, desliga o computador, simula de fato uma prova, bota um cronômetro para você ter noção de tempo. E isso é muito importante, porque uma coisa que eu percebi, eu não acreditava, mas eu conversei com várias pessoas que foram aprovadas no ano anterior para poder decidir aquilo que eu ia fazer, né, no ano de Uhum. preparação. E vários deles falaram assim: não, não, é, relaxa, que eventualmente você vai fazer muito mais rápido as provas. E eu falava, gente, é impossível, porque hoje eu faço 100 questões em, sei lá, quase 5 horas.
como é que eu vou fazer uma prova em 4, né? Assim, Aham. para mim não fazia sentido. Mas é justamente treinando que você chega lá. Sim, Então, você fazer semanalmente provas antigas já é uma coisa que te ajuda muito, mas fazer o simulado como se fosse de fato uma prova é além, porque você nunca viu aquelas questões, são questões inéditas em sua maioria, uhum. e você realmente simula um dia de prova. Sim, E ali, nas primeiras, eu demorei um absurdo. E ao longo do ano, você percebe uma evolução nítida, não só no desempenho, né, de nota, de fato, mas na qualidade da sua prova, né? Então, assim, o seu desgaste físico, o seu desgaste mental, o quanto que você tolera ficar sentado, porque isso é importante também, né? com certeza. Você se programar para ir ao banheiro. Tem gente que levanta 1 milhão de vezes. Eu não preciso e, assim, para mim não funciona porque eu perco o foco. Tem gente que não levanta vez nenhuma, consegue fazer a prova diretão sentado. Uhum. Então, é você ir fazendo esses simulados para perceber o que funciona para você e você chegar no jogo, né, assim, no dia da prova, com um planejamento. Então, você vê também. Pô, eu sou melhor nas provas, sei lá, no meu caso, eu ia melhor nas provas de pediatria e clínica. Então, eu vou começar pelas provas que eu faço melhor. E ali eu já faço as 20 primeiras questões que eu tô descansado, tô bem e Mais garanto ali concentrada, minha isso. maior porcentagem da prova, entendeu? Uhum. Então você vê, ou então quem gosta, pô, prefiro fazer na ordem. Beleza, você descobre isso fazendo esses simulados. Com certeza. Então é uma dica assim, que pra mim vale ouro. E também tudo que pode te atrapalhar, né, Estê? Exato. Um outro ponto que já não é tão importante, mas que pra mim se você faz o simulado no Medcoff, você tem acesso ao ranking, né? E eu acho que, por mais que ele não seja 100% fidedigno, porque, tem gente que faz e vai, sei lá, acredito, né, que tem gente que vai e faz olhando, Sim, resumo, sim. enfim. Não é 100% fiel, mas Uhum. é uma métrica. Então é importante você saber se você tá ali na briga, digamos assim. No início é natural que você não esteja, mas para você ir se comparar é importante, para você ir tendo uma noção. Não é para você ficar preso àquilo, mas eu gostava de ter uma noção de pelo menos uma parte dos meus concorrentes, aonde é que estavam, como é que estava rolando ali. É aquela questão saudável, né, de você Exato, se entender, porque, assim, infelizmente a gente tá falando de residência médica e exato. acaba sendo uma competição, Uhum, e isso acaba sendo uma coisa que não é saudável para muitas pessoas, né, porque acho que incita a um sentimento que não gosta muitas vezes de ter, mas essa percepção é muito legal, porque se você olhar para isso, na verdade, mais como um termômetro do seu próprio exato. desempenho, muda um pouco a chave para você conseguir chegar ali aonde você quer. Perfeito. Porque você, por exemplo, neurologia no Einstein, caramba, né? São 3 vagas. São 3 vagas. Se é a residência dos seus sonhos, realmente você precisa ter um desempenho ali acima do normal. Então, quanto que você fez na primeira fase? Na primeira fase, eu acertei 65 de 75 questões, se não me falha a memória, 86%. Isso, e depois 83% Na na, segunda na fase, segunda, e eu fiz 80 e qualquer fração no currículo, acho que no currículo. 82,5 no Perfeito. Então, currículo. tudo acima de 80, Uhum, né? Então, realmente, se você não faz essa comparação para você conseguir se sentir, você não sabe onde você consegue atuar de uma melhor forma, certo? exato. Você chegava a pegar livros, alguma coisa diferente, assim, para você complementar ali o que você ia vendo nos comentários? Como que era? Então, Rê, como eu já disse, né, desde o início, eu estava no internato. Uhum, Então, uma coisa que eu pus como prioridade para mim era não me desvencilhar. Então, não uhum, esquecer que eu ainda era interna, que eu ainda tinha ali obrigações a cumprir com a minha faculdade e com a minha formação. uhum. Então, acho que pegar os livros vinha muito nesse contexto. Então, eu passei por estágios no internato super, super importantes, super desafiadores também, e que me incitavam a estudar. Uhum. Então, que a gente estava até conversando mais cedo, um dos hospitais que eu fui tinha reuniões clínicas onde a gente discutia vários temas. E aí, principalmente nessas horas, eu acabava lançando mão de livros, muitas vezes recorria também ao Medcoff para assistir uma aula ou outra, Legal. e complementar minha formação nesse sentido. Uhum. Confesso que para residência, sentar a bunda e pegar livro não era a minha rotina, tá? Acho que Sim, era sim. algo que eu não conseguia otimizar tanto meu tempo. Eu Uhum. acabava demorando muito. Então, acho que devo ter pego algumas vezes ao longo do ano, mas não era minha rotina, não. Certo. Eu acabava ficando mais vendo as aulas, como eu te falei, de forma direcionada e
gastei muito tempo. Gastei não, né? Investi muito tempo em questão e flashcard. Legal, muito bom mesmo. E, Estê, uma outra coisa que eu queria falar para você é o seguinte: você fez a prova do Einstein. Entre as provas que você fez, conta um pouquinho pra gente o que que você sentiu mais dificuldade de forma geral, assim, na primeira fase. Ó, pra mim, a pior parte era a gestão de tempo. Eu sou uma pessoa que faz prova lento. Então, eu já sabia disso, tanto que eu treinei muito ao longo do ano para otimizar meu tempo, mas para mim a gestão de tempo era o meu principal desafio. As questões hoje em dia, pelo menos nas provas ali que eu queria mais, elas exigem um raciocínio clínico e para mim eu levava um pouquinho mais de tempo para raciocinar. Eu gosto muito, na verdade, de escrever enquanto eu penso. E Uhum. isso toma tempo, né? Eu acho que era algo que você falava sempre, inclusive nos seus stories, né? Que não escreve, porque você acaba ganhando tempo nesse momento. Eu tentei treinar isso e foi o que mais me desafiou. Então, uma prova que eu fiz, por exemplo, que eu não passei, eu tive um bom desempenho, mas não o suficiente, foi a prova da USP São Paulo, que para mim foi muito difícil, assim, conseguir gerenciar meu tempo. Foram 120 questões em 6 horas. E a priori você olha, não, você tem tempo pra caramba. Mas quando você vai esmiuçar as questões, são questões que não são questões simples. São Não. questões que você precisa parar, pensar e entender. Se Uhum. eu depois fui ler, né, meus erros, fui assistir a live e eu falava, poxa, não era uma coisa que eu não sabia. Eu estudei o tema. E foi engraçado que fazendo a prova, eu percebia, não, eu estudei isso aqui. Eu sei que eu estudei, mas quando eu ia ler as alternativas, às vezes era um detalhe. Um detalhe que se eu tivesse numa situação um pouco mais tranquila, com mais tempo para fazer, eu acho que talvez Com fluiria melhor, sabe? certeza. Então, acho que o meu principal desafio foi gestão de tempo no momento intraprova Uhum. e ao longo do mês, porque basicamente a maioria delas é em novembro, né? Tive a do Einstein em outubro, que é a primeira, é um susto. E depois vem em dezembro, que tem a Paulista. Dentre as provas que eu fiz, essa foi a divisão principal. Você tem uma prova atrás da outra. Então, é o finalzinho da maratona, são os 10 quilômetros finais que você já tá exausto. É, junto àquele momento, né, que eu tava me formando, então teve a colação de grau e resolver CRM, lá, enfim, essa parte toda, e viaja, e Uhum. aluga a Airbnb, e se programa, então era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, sabe? Uhum. Como vinha uma prova atrás da outra, era difícil descansar. Engraçado que uma coisa que pra mim também pesou, ao longo do ano eu me comprometi a não parar de fazer atividade física e manter minha terapia de forma regular pra tentar não enlouquecer. Então pra mim foi muito importante e nesse finalzinho eu me desorganizei. Eu não consegui manter meus treinos de forma regular e eu senti, né, senti falta. Acho que é natural, assim, é muito difícil de você conseguir manter uma rotina, sendo que você viaja, você tá em outra cidade, Sim, com enfim, certeza. faz parte, mas pra mim esses foram os principais desafios, assim, conseguir descansar entre uma prova e outra, porque na minha organização a gente programou de fazer na semana que antecedia a prova, a gente pegou as últimas 4 e fomos fazendo em blocos. Então, na segunda-feira, eu fazia as últimas 60 questões que caíram na ginecologia e obstetrícia. E ia Uhum. corrigindo. São provas que eu já tinha feito, mas eu Uhum. tinha feito há bastante tempo atrás. Legal. E aí a gente queria ver de forma direcionada em cada especialidade o que era mais cobrado. Uhum. E a gente fazia segunda GO, terça PED, Legal. e assim sucessivamente, né? E a gente conseguia direcionar. Só que manter essa rotina é muito cansativo. Perdão, não foram 4, não. Eu lembro que a gente fazia 100 questões por dia. E aí façam as contas. É. Mas era pesado fazer 100 questões de manhã e à tarde sentar, corrigir e reforçar, né, o estudo. Então a gente pegava os flashcards dos assuntos que a gente mais errou, ou do que a gente sabia que estava ali, que estava em déficit, para tentar reestudar aquele assunto. Uhum. Pesava, né? Fica muito cansativo. Então, nas 2, 3 primeiras provas, ok de sustentar isso, mas acho que no final, primeiro que embolou, né? Porque vem uma prova atrás da outra, e segundo que você já tá muito cansado. Cansada. Inclusive, gente, eu acho que eu subestimei, assim, o nível de cansaço e estresse que seria. Já tinham me falado, tinham me preparado, e eu acho que eu não acreditei. Mas não adianta você começar o ano pilhado e querendo fazer Sim, 600 questões por semana, porque não dá pra sustentar. tem que ser uma progressão, É uma né? progressão. Você precisa aprender a fazer a questão, aprender a otimizar seu tempo e, eventualmente, fazer a questão vai te custar menos tempo. E aí você vai aumentando o volume. Uhum. Mas não dá pra gente começar em janeiro já querendo fazer tudo
e querer fazer o ritmo de final de ano, porque é insustentável Sim. você querer manter esse ritmo muito frenético. Eu acho que a cabeça, ela não tolera, pelo menos a minha não toleraria, né? Uhum. De novo, não existe receita de bolo, há quem consiga e há quem faça, mas é muito difícil. Eu acho que seria muito desgastante também manter o ritmo que a gente manteve ali naquele finalzinho, um mês, 2 meses finais, durante um ano inteiro, sabe? Então, ter ciência de que você precisa escolher em que momento você vai, enfim, aumentar o seu ritmo. Eu sempre comparo com corrida porque foi o que eu fiz esse ano para manter Justo. minha mente sã. É isso. Mas não adianta você querer fazer uma prova de 42 quilômetros no seu pace e esforço máximo. Não Uhum. dá. Tipo, pelo menos para quem não é atleta, é muito Com difícil. certeza. Então, E você. mesmo pra quem é, né? Mas Aham, aí depende da pessoa, aham, porque aí ele vai ter lá o pace dele de 4, de 3, né? Ele vai variar durante a exato. prova também, né? Ele não consegue manter aquele Perfeito. pace de 3 a maratona inteira, é Exato. inviável. Mas você fez Unicamp? Fiz a prova da Unicamp. Como você estudou para a discursiva da Unicamp? Essa é uma pergunta que muita gente faz. Então, primeiro, fazer as provas antigas, não tem como fugir. Eu gosto muito da prova da Unicamp, tá? A desse ano, especificamente, fugiu muito do padrão, pelo menos essa é a minha percepção. Eu acho que as questões vieram muito diferentes do ano anterior. Uhum. Eu acho que era uma das provas mais condizentes com a realidade, na minha opinião. Sim, Acho que eu bem gosto justa, muito, né? muito justa, e eu acho que esse ano fugiu um pouco desse padrão, sabe? Uhum. É, ainda assim, é uma prova muito boa. E eu não sei se era também por causa da baiana. Na baiana a gente tinha algumas provas abertas. Eu já tinha o costume de responder questão discursiva, então Uhum. acho que uma bagagem que já facilitava. E eu gosto de ter a liberdade de escrever aquilo que eu tô raciocinando, sabe? Sim. Eu treinei fazendo as provas antigas, treinei usando o banco de questões que, se não me engano, a gente conseguia dar uma filtrada. E uma dica é você olhar para outras provas que também são discursivas. Então, eu não fiz a prova do SUS Bahia, mas o SUS Bahia, metade da prova são questões abertas. Perfeito. São questões um pouco diferentes do padrão da Unicamp, talvez até um pouco semelhantes com o que veio esse ano, Uhum. mas fazê-las também ajuda. Então, você procurar outras provas que tragam questões discursivas. Uma coisa que eu gostava de fazer também, estou estudando para outra prova, ou estava fazendo as questões da semana, eu via como que aquilo poderia ser cobrado numa questão discursiva. Então, Legal, legal. tentar imaginar o que que eu escreveria. Como eu tinha dito anteriormente, eu gosto muito de escrever na prova. É engraçado, você pega meus blocos de prova, tá Uhum. tudo rabiscado. E eu sempre tentava fazer esse raciocínio. Conhecer também, tipo, eu gostava de esmiuçar muito como era o gabarito da prova. Eles mandam um documento e lá tem o que eles esperavam de resposta. E vocês vão Uhum. perceber que eram questões muito diretas. Sim. Não existia muito ou isso ou aquilo, ou margem para você, como seria, por exemplo, numa prova dentro de uma instituição, margem para você interpretar o que o aluno disse. É, não, muito Exato. objetivo mesmo. Então é você entender aquilo, que não adianta você querer ficar se explicando, porque não tem muito de onde tirar leite de vaca ali. Sim, Ou você sabe ou você não sabe, sabe? sim. Então acho que foi a primeira prova que eu fiz, assim, de simulados. Foi a prova que Legal. eu escolhi justamente por isso. Eu tinha um perfil de uma prova que vinha com muito eletrocardiograma, muita emergência, muito do clínico geral, Uhum. assim, do médico generalista, que eu acho que era super bacana. E temas que eram muito presentes no internato médico, sabe? De novo, eu reforço, fugiu um pouco do padrão, esse ano caiu muito corte, porque foi uma prova extremamente difícil. Mas é uma prova muito boa, inclusive, assim, eu gosto, era uma prova que eu gostava de fazer. Uhum. Legal, muito bom. Eh, uma outra coisa, uma outra dica é que eu acho que, não sei se você chegou a consumir essa parte do Hands-on Online, mas a gente tem uma parte que é o multimídia dominada, que tem ali casos clínicos com perguntas discursivas sobre o tema. É que como você acabou não fazendo a segunda da Unifesp, eu acho que Isso. talvez você não tenha visto, Eu passei o mas olho só, assim, eu vi você o que que chegou a tinha de ver, né? disponibilidade, mas Porque o multimídia dominado, ele tem tanto a parte de desafios de imagem, que pode servir para a primeira fase da USP, USP Ribeirão, para a própria Unicamp, que são imagens com perguntas curtinhas ali, 30 aham, segundos cada uma, quanto a parte do multimídia dominada, que tem, acho que, sei lá, tem uns 1000 casos clínicos, assim, com maravilha. perguntas. Então, pode ser É exatamente o perfil da uma prova, ideia, inclusive. Vinha exatamente. um caso breve ali de 4 linhas, 5 linhas no máximo, Uhum, e era uma pergunta direcionada.
esse ano não veio com tanta imagem. Foi uma Sim, coisa que eu senti foi falta na pouquinho, prova. foi menos Mas é mesmo. o perfil, geralmente a gente espera que venha muita imagem e é o que eu disse, eu acabei optando pelo Anki, mas porque eu não tinha acesso ainda à plataforma. Uhum, Eu com certeza teria utilizado, porque faz toda a diferença você reconhecer imagens. é E é o que a gente verdade. falou, elas se repetem. As Uhum, imagens se repetem, são as imagens clássicas, então você ter aquilo ali para treinar é muito importante. Então legal. fica como dica também para quem já tá pensando em fazer, talvez assinar com mais antecedência o curso. Eu não sei se vocês disponibilizam, mas seria uma possibilidade assim para estudar para a prova da Unicamp, né? O Hands-on Online, esse ano, quem é aluno Elite Já recebeu no recebe. pacote, Massa. e aí tem as estações OS que tem também essas multimídia. Ah, perfeito. É muito bom. Agora eu queria começar a falar de um assunto que eu particularmente amo. Vamos falar de TechPix, a nova máquina da Polishop. Brincadeira, essa daí denunciou a minha idade, eu sempre faço essa piada. Mas vamos falar agora da segunda fase do Einstein, que é uma segunda fase extremamente diferente das demais. Eu costumo brincar que a galera, as bancas querem me deixar maluca, porque agora a gente tem 4 formatos de prova aqui em São Paulo, completamente diferentes Diferentes. umas das outras, né? O nosso hands-on tradicional, que é o curso prático presencial de 2 dias, né? Nossa imersão acaba contemplando todas elas. Eu juro que eu sei todos os temas dos últimos anos, então, tipo, realmente faço um estudo bem aprofundado sobre essas provas. Eu acho que isso traz esse detalhamento, esse Uhum. cuidado com essa parte. Mas o ano passado a gente quis montar o Hands-on Soft Skills, que foi um curso prático que a gente fez focado 100% para a prova prática do Einstein. E muita gente não sabe, né, Estê? E eu acabei também me aprofundando um pouco mais nessa parte, porque eu tenho amigos que foram avaliadores da banca já, e a gente compreendeu um pouquinho melhor como que era feito esse checklist. É um checklist que, assim, eu sou uma grande fã da instituição, eu fico muito feliz que você tenha passado lá Eu e também. seja residente lá, mas a gente sabe que é um checklist diferente porque ele tem um checklist que vale 30%, que avalia as nossas competências técnicas, e um de 70% que avalia as nossas habilidades de comunicação e soft skills. Então tem lá, por exemplo, comunicação, ética, profissionalismo ou liderança, coisa nesse sentido. E aí, como que você foi nesses aspectos, nessas competências ali naquela estação? Uma prova extremamente desafiadora, então eu queria que você contasse um pouquinho. Você já tinha ido super bem na primeira fase, estava em primeiro lugar, né? Isso. E aí também arrasou na segunda fase. E eu queria dizer que os 3 aprovados da neurologia fizeram hands-on, né? Então a Estê e Agir. a Gi fizeram o hands-on soft skills e o Henrique fez o hands-on Isso. online, né? A gente fica muito feliz que tenha feito sentido para vocês, que tenha ajudado vocês, mas eu queria que você contasse um pouquinho como que foi a prova, a sua preparação, o curso, porque eu acho que muita gente tem dúvida disso. Assim como você, eu sou uma grande fã, já clubista. Mas, assim, na minha sincera opinião, para mim a prova do Einstein foi a prova mais completa, mais justa e que avaliou os alunos da forma mais homogênea. Eu não sei nem explicar, assim. Acho que a primeira fase, ela veio muito dentro daquilo que a gente esperava, cobrou muitos assuntos do dia a dia e foi diferente um pouquinho do que veio no ano anterior. No ano anterior foi uma prova criticada no sentido de ter vindo um pouco mais conteudista, com coisas de decoreba, e Uhum. esse ano eles vieram com uma correção disso. Eu acho que veio muito condizente com a realidade, cobrou muita imagem, então foi uma prova super bacana. Desafiadora também, uma prova difícil, mas uma prova que dava para você responder, sabe? Uhum. Em relação à segunda fase, pra mim é a segunda fase mais sensacional que É tem. muito legal. É um filtro assim maravilhoso, porque a parte técnica eles entendem que já foi avaliada, né? Uhum. Foram selecionados ali um número X de pessoas que estão dentro das competências técnicas que eles gostariam que estivessem. Agora, eles querem que sejam pessoas compatíveis com os princípios e valores do Einstein. Isso é uma Perfeito. coisa que eles falam e repetem muito pra gente, que a instituição tem valores muito bem estabelecidos e que ali estão as pessoas que
estiveram de acordo com eles, né? Uhum. Em relação à preparação, a primeira coisa que eu queria dizer é que a gente tentou, eu e meus amigos, né, que iríamos prestar Einstein, ao longo do ano, introduzir na nossa rotina treinos para as provas práticas. Entretanto, foi algo que a gente percebeu ali no meio do caminho que não estava funcionando tão bem. E acho que o que eu pude tirar de conclusão, pelo menos para nós, é que o estudo para a primeira fase, ele já é um estudo para a segunda. E não existe segunda fase sem um bom desempenho na primeira. Com toda certeza. Então, assim, era um momento que a gente acabava tirando um período que poderia ser de descanso, que é super importante, Uhum. ou de estudar para a primeira fase, e que no início não estava fluindo tão bem. Uhum. Então, a gente optou por parar naquele momento e reintroduzir a partir do momento que a gente soube que estaríamos na segunda fase. Legal. Acho que foi um reajuste que foi importante. E que não me fez performar menos, né, na prova. Claro, Acho com que isso é certeza. importante dizer. Uhum. Em relação à minha preparação, acho que ter acesso ao curso foi muito importante. Porque, assim, eu já na minha faculdade fui exposta a OSCEs, mas por mais que a Baiana cobrasse muito também a parte de soft skills, não cobrava com tanta intensidade. Então, Uhum. quando a gente vê as estações do Einstein, é muito nítido que apareça exatamente aquilo que eles querem. Tipo, você percebe, depois de um certo tempo treinando, aonde que é, qual que é o gatilho para você mexer naquela prova em relação aos soft skills. E Você aqui. cutuca até você chegar Aham. ali naqueles soft skills. Por favor, briga comigo, aham, ator. Grita, chora, pelo amor de Deus. Eu tô aqui, eu tô pronta. Mas é exatamente isso. E você se expor a um simulado tão fidedigno, gente, vocês não têm ideia. Tipo, é Olha, eu que vou falar que eu tenho xodó por esse curso. Eu fico super emocionada quando eles é, falam isso. mas é surreal, assim. É muito parecido. Só não é igual porque não é na porta daquele tamanhão que é no dia do Einstein. Infelizmente, eu queria muito ter essa estrutura. Mas, assim, eu juro, é muito parecido. Primeiro que os temas, vocês acertaram, eu acho que metade, no mínimo. Assim, tudo que apareceu lá ou estava no curso online pra gente Uhum. treinar, Uhum. ou estava aqui no dia das estações simuladas. Legal. Então, foi muito completo nesse sentido. É nítido que vocês esmiuçam todos os anos que já foram cobrados. Uhum. Vocês liberaram também um site para olhar o que que o Einstein está fazendo. Sim, Eu lembro que eu gravei eu vários virei, protocolos. eu virei stalker dessa instituição. O pessoal abria a página deles para buscar as coisas, mandava nos grupos. Não, e super funcionou. Que legal. Vários protocolos da unidade que te diferenciam, né? Se você Com cita um protocolo que certeza. é deles, aquilo chama a atenção do avaliador. Uhum. Então, vocês era muito nítido, era muito fácil confiar nisso aqui, Que porque legal. é nítido que vocês tinham muita certeza do que vocês estavam fazendo. E quando eu vivi a prova, eu falei, gente, mas eu já passei por isso. Então, meu coração estava batendo no mínimo uns 20 BPMs a menos do que Porque você já estaria. estava se sentindo preparada, né? Exato, Faz muita diferença quando você sabe o que muita. você vai encontrar. E aqui, além da gente ter a avaliação, para explicar para quem nunca fez, a gente vem. Eu estava no grupo que começou com as simulações. Então, a Uhum. gente chega, tem uma breve explicação e a gente começa. Você se junta com uma dupla minha, inclusive, também passou no Einstein, que foi Pedro Portugal. Legal. A gente se juntou, cada um vai. Nós dois vamos para frente das salas. E aí, eu comecei fazendo as 5 primeiras estações e Peu foi me avaliando. E na hora de virar, ele foi avaliado, né, enfim, pelo Pelo examinador. responsável, pelo examinador, exato, e eu ficava avaliando também. Isso era muito legal, porque além do feedback de uma pessoa experiente que estava ali treinada, né, para te examinar, a gente que é aluno estava também botando a nossa opinião, falando o que você achava. Então, nossa, foi muito legal. E você ter mais de um olho ali, tipo, pressionando, entre aspas, né? Mas assim, Exato. isso é muito importante, você ter a sensação de estar sendo avaliado. Os atores, que, nossa senhora, eles são maravilhosos. Gente, de verdade, parece uma situação real. Você realmente se sente imerso numa consulta. Então, treinar essas habilidades. O ambiente também, que é algo que vocês batem muito na tecla, né? Uhum. Olhar, identificar na sala o que está acontecendo. Eu lembro que minha primeira estação foi a estação de TEA, do paciente numa Do crise. autismo. Exato. Aham. E tinha um monitor fazendo barulho e eu levei
eu achei muito tempo, né? Só que o examinador depois me deu de feedback. Não foi rápido, tá tranquilo. Mas eu fiquei, gente, o que que tá acontecendo? Por que que ele não me responde? E aí, quando eu comecei, eu falei, olha pra sala. E aí eu vi, não, tá fazendo barulho, deixa eu desligar. E aí você desliga e as coisas começam a fluir. E é exatamente como acontece no dia. Então, tem certas, vocês vão ver que os examinadores, eles estão prontos para identificar gatilhos e te entregar a próxima paleta com o próximo comando, ou Uhum. para o ator, ele, se você falar tal coisa, vai seguir por um caminho, mas se você falar outra, ele pode manobrar para ir para outro lado da estação. Então, é Isso é o mais difícil de fazer, as pessoas não fazem ideia, porque eu pegava os roteiros pra revisar os roteiros e aí eu ficava pensando, que será que poderiam responder a mais aqui? E aí eu acabava mudando, e aí tinha umas horas que eu tava rindo sozinha, porque eu falava, ia montar a fala do ator, e aí as pessoas perguntavam, o que que você tá rindo? Eu falava assim, eu sou muito maligna. Porque eu colocava uns barracão, né? Aquela do preceptor, a gente tem uma também, é que é a mais difícil. comunicação com o preceptor. E realmente acho que eu perdi um pouco a mão ali no diálogo. Claro que quem monta a parte técnica é o pessoal da ginecologia e obstetrícia, mas depois eu dei uma Uma revisada e floreada. uma garibada nessa parte mais da comunicação, mas é porque realmente eu acredito nisso, né? Eu falo muito isso, treino difícil, jogo fácil. Se Eu ia falar você isso se agora. prepara, né? Tipo, se você se prepara muito bem, quando chega lá, muito aluno falou. Teve a Janaína, que também, nossa aluna, ela falou assim: Rê, eu tava esperando um leão e veio um gatinho manhoso na prova. Uhum. E ela subiu 15 posições. Infelizmente não passou, mas também não tinha tido um desempenho tão bom ali na primeira fase, mas ela, assim, ela fez depois pro Grajaú, também teve um desempenho super Eu bom. conheci a Janaína. Então, você conheceu, que legal. E eu acho que isso faz muita diferença, né? Então, esse treinamento é muito legal. E eu adoro essa prova particularmente, mas eu me lembro muito, olha como eu me lembro disso, que quando você saiu da prova, você me mandou como que você tinha reagido àquela estação da interna. Isso na Sim, prova prática. E eu achei, eu ouvindo o seu áudio, eu tava risada, eu falava, caracas, ela foi muito bem. Eu tava esperando pra ver sua nota, porque assim, pelos seus áudios, você tinha arrasado nessa prova. E realmente, eu acho que você teve uma sensibilidade de entender o ambiente ali e de dar o feedback que foi muito legal. Então, a gente tinha tido a arena de perfeito. comunicação com o Darison, que ele ensinou a técnica do feedback de uma forma mais técnica Uhum. e caiu exatamente isso. E eu quero que você conte para eles, porque teve um detalhe que eu achei de uma sutileza e de uma educação da sua parte que eu realmente, se fosse sua avaliadora, eu ia ter te dado até pontinhos a mais. Engraçado, porque eu saí da prova, eu acho que você lembra que eu falei nos áudios. Eu acho que essa eu não fui tão bem. Eu saí super nervosa. Porque a parte técnica eu senti que eu tinha deixado a desejar. Mas Uhum. essa foi uma situação, gente, muito desafiadora. Na minha opinião, a mais difícil. Assim, Conta acho pro que. pessoal como é que foi. Então, você entrava na sala, tinha um paciente, era um boneco, na verdade, deitado numa maca, era da pediatria, e tinha uma interna que era a atriz que ia interpretar ali com você. O comando basicamente dizia, contava um pouco do caso clínico, e era converse com a interna, né? Basicamente era isso. E aí ela começava a falar, não, doutora, porque esse aqui é tipo um vegetalzinho, né? É um paciente que já usa, era tráqueo, gastrostomia, e aí ela contava um pouco do caso dele, explicava por que que ele estava ali, e Era uma pneumonia num paciente, numa criança que já tinha um quadro acamado. neurológico, né? Então, era uma paralisia cerebral por Uhum. uma hipóxia neonatal, se não me engano, algo assim. E aí ela falava, tipo, não, mas é um vegetalzinho, né? Pra que que a gente vai cuidar? E ficava desdenhando mesmo da criança. E ela falou logo isso nos primeiros 30 segundos de gestação. E eu travei, eu falei, gente, socorro. Tipo assim. O que que eu vou falar agora? Eu falei, era um nome diferente, o nome da interna. E eu falava assim, fulana, agora eu não me lembro. Vamos só combinar uma coisa, tipo, obrigada por passar o caso. Então, a gente vai no sanduíche, né? Que foi algo que o Daris não falou pra gente. E eu falava assim, obrigada por ter contado o caso, parabéns pela assim, pela parte técnica, mas queria conversar com você rapidinho, até antes da gente falar um pouco mais sobre ele, da gente examinar. Vamos evitar falar sobre usar esses termos, né? Eu sei que a gente agora só tá eu e você, e o paciente tá aqui deitado, a gente tá um pouco mais afastado, mas ainda assim a gente não sabe se ele tá escutando, apesar de ser uma criança, isso pode ter um impacto. E se você repete isso pra mim agora,
você pode falar isso na frente dos familiares e não vai ser bacana. Então, evita usar esse tipo de termo. Ela fala, não, tudo bem, doutora, ok. Aí eu pedi o exame físico, ela mesma que examinava, e aí eu não lembro se ela examinava ou se ela me entregava uma filipeta. Honestamente, não me lembro agora. Mas eu lembro que ela chegava mais perto da maca e ela começava a deitar em cima do paciente, eu botava o rosto, tipo assim, colado com a cara do neném. E aí eu, mais uma vez, tipo, fulana, vem aqui rapidinho, senta aqui do meu lado. É, Eu achei legal porque você me falou que nessa hora você chamou ela, eu você tirei ela, puxou ela de exato. lá. Eu, senta Muito aqui, legal. vem aqui um pouquinho mais pra cá. E a gente se afastou do leito. Perfeito. E aí eu falei mais uma vez, lembra do que a gente conversou na estante? Então, e ela falou de novo, ela repetia 1 milhão de vezes vegetal, e ela falava outros termos, tipo, super Batata, pejorativos. não era? Su- Batatão. exato, batatão, Gente, que super absurdo. pejorativos, e aí eu puxava ela de novo e falava assim: lembra que a gente conversou no início? Evita, vai ser importante também pra você, não coloca seus braços, não fica tão próximo, até com proteção pro paciente, mas principalmente pra você. A gente não sabe o que que ele tem ainda, Uhum. então lembra da biossegurança, enfim. E fui tentando ir amaciando, assim, dessa forma, o feedback que eu tava dando pra ela. E aí, ao longo do caso, eu queria conversar muito com a mãe, né, pra entender o que estava acontecendo, e acho que não foi nem porque um pessoal entendeu como negligência da família, mas eu acho que genuinamente é porque não era o foco. Eles falavam que a mãe tinha ido tomar café. E aí, Uhum. nesse momento, ela falava assim: ai, é um peso, é um fardo para a família, porque uma criança dessa não comunica, não fala nada. Pra que que a gente vai tratar isso depois de eu dar a conduta, né? Tipo, eles pediam a parte técnica, era para você dar o diagnóstico, conduta, o que que você queria fazer. E aí, Uhum. depois que você falava tudo isso, ela falava assim: mas doutora, vai dar antibiótico de amplo espectro pra quê? Pra que que você vai tratar uma criança assim? Não tem futuro. Aí eu falava: olha, eu entendi o seu ponto, eu acho que chamar a equipe de cuidados paliativos em algum momento vai ser interessante, independente para a gente avaliar prognóstico, mas Perfeito. nós não somos os médicos assistentes, a gente precisa conversar com quem atende essa criança regularmente, a gente precisa alinhar com a família, chamar antes a equipe de cuidados paliativos, ter uma visão global para depois começar a pensar ali em limitar as medidas, para a gente ter uma noção e dimensão de prognóstico. Uhum. Porque a nossa opinião pode ser uma, mas a da familiar é outra, e aí a gente tem que ir negociando essas coisas, apresentando as possibilidades terapêuticas, né? Enfim, nesse momento, pensar em paliação é sempre importante, porque paliação não é só para o paciente que está numa sentença de morte, né? Mas é para todo paciente que está em cuidados. A gente precisa pensar. Então, aí eu, de novo, aquele método, né? Parabéns por lembrar da importância da paliação, mas talvez agora não seja o momento mais oportuno. A gente pensa em convidar, a gente oferece à família e a gente vai negociando com eles. Então, eu fui sempre pelas beiradas, assim, tentando circundar de forma muito educada, mas sempre falando para ela. E ela repetia 1 milhão de vezes a questão do vegetal, do batatão. E mais uma vez eu falava, mas sempre muito educada. Eu ouvi Legal. relatos de pessoas que expulsaram o interno da sala, e eu não sei se era exatamente isso que os examinadores estavam buscando, sabe? Acho que não. É, Porque pensando que é uma instituição acadêmica, exato. o que a minha percepção é que você realmente tinha que saber lidar com aquela situação e não como vamos silenciar essa pessoa. Não, Uhum, vamos ensinar essa é, pessoa, certo? Então, nós como médicos, ainda mais na residência, sendo hierarquicamente superior ali uhum, aquele interno, né? Porque a gente sabe, a medicina tem essa hierarquia, a gente cabe a nós que somos mais experientes ensinar quem tá perfeito. começando, né? Então, pra mim, quando você me mandou esse áudio, eu falei, caramba, ela foi muito bem. E eu lembro que você tava super aflita porque não tinham te entregado a última filipeta, Do que era a feedback. filipeta que falava. Deu feedback, não deu tempo, né? Uhum, E aí a Estê ficou super preocupada e tudo mais, mas a gente acredita que isso com certeza não era o ponto principal, porque você já uhum, tinha chegado e dado esse feedback ao exato, longo de toda a estação, e até pela sua nota, com certeza não foi isso que influenciou, né? exato. Então, Esse é um ponto super importante, muito gente. legal. Assim, quando a gente tá em vários grupos, né? A gente conhece muita gente que acaba fazendo a prova, e aí você vai ouvindo os relatos e vão ser diferentes. Não tem jeito. São examinadores diferentes, atores diferentes, e você é Uma pessoa uma pessoa diferente. diferente do outro aluno. E o Einstein, o que para mim é mais bonito dessa prova é que, apesar de ter toda essa interferência,
eles conseguem homogeneizar, tipo, não é porque eu não recebi a última filipeta que minha nota vai ser diferente, porque eu Uhum, cheguei no que eles queriam por outros meios e tá tudo bem. Os exatamente. atores, eles são muito bem treinados para responder a palavras-chaves que podem surgir de uma filipeta ou não. Uhum. Então, isso é muito bonito. Essa, para mim, é genial, assim, essa prova. Muito clubista. Não, mas eu Mas acho também, é bem é inteligente, né? fenomenal. E é engraçado que é um filtro muito maravilhoso. Agora, falando como residente da casa, é muito bonito de ver, porque isso é muito presente na nossa residência. Então, é uma cultura muito bacana lá no Einstein, onde os meus R+, sejam eles da neurologia ou não, são muito acolhedores. A todo momento eu me sinto supervisionada, lógico, mas de uma forma muito sutil, muito educada e com Uhum. muita disposição para ensinar. Então, essa estação, por exemplo, eles sempre dão um feedback pra gente, então a gente recebe feedbacks constantemente, mas são sempre feedbacks pensando no melhor do seu crescimento. Então, os internos da casa também estão muito presentes na nossa rotina, e esse fluxo acontece sempre da melhor forma possível. E o filtro de pessoas que está lá dentro, e acho que muito por essa prova e pelas provas que a gente é submetido ao longo da residência, os meninos que são da casa, né, os internos, também têm OSCEs ao longo do ano que treinam esses soft skills, é sensacional, assim, a gente vê no dia a dia a prática dessas habilidades que eles querem e que eles avaliam na prova. Isso Uhum. é muito bacana, assim. É, desculpa, Rê. Não, pode falar, pode falar. Mas em relação à preparação para a prova, além do curso no presencial, que é maravilhoso, porque a gente, treina e simula as estações, que para mim é sensacional, porque o tempo também é essencial, tá, gente? São 8 minutos de prova e você tem que gabaritar ou não, assim, mas assim, a responder a parte técnica e a parte que mais toma tempo, que é o soft skills. Você tem que Uhum. aprender a direcionar seu tempo. Então, ter esse treinamento aqui é essencial. E, além disso, a gente discute temas que são conflituosos, né? E que aqui a gente aprende a lidar com eles, gente. É inacreditável. Então, no meu caso, a parte da manhã foram simulados e à tarde a gente teve aquelas estações onde a gente discutia temas quentes para cada uma das áreas, né? Uhum. Meu pai do céu, eu aprendi um absurdo aqui. São as nossas arenas de comunicação clínica. Então, Uhum. a ideia dessas arenas de comunicação era justamente a gente fazer discussões e debates, né, em conjunto, para que cada um desse uma percepção, e eu acho que essa troca foi muito enriquecedora. Então, a gente Demais. colocou, por exemplo, uma das arenas que eu mais gosto é a de saúde, de sexualidade e saúde Perfeito. trans, né? Justamente porque o meu intuito, na verdade, em chamar o Júlio, que é um dos nossos professores, foi falar um tema que as pessoas não gostam de falar. Não, e eu Nós médicos não perguntamos sobre nada disso, nada de é super sexualidade. tabu. Ninguém Exatamente. discute isso. E esse ponto, quando você se sente à vontade para falar sobre sexualidade ou sobre saúde trans, LGBT, enfim, não importa, quando você se sente à vontade para esse tema que é tão tabu, você fala sobre qualquer coisa, entendeu? Então, não tem mais barreiras. E o Einstein já cobrou. O Einstein já cobrou na parte da preventiva questão de saúde Uhum. trans. O Einstein já cobrou também questão aí de corpo estranho, enfim, teve a sua estação de cirurgia, né? Foi a do pessoal da outro Do dia, outro do dia, primeiro do dia. primeiro dia, teve também, acho que foi um empalamento, né? Isso. Que aí tinha um sigilo diagnóstico com relação à mãe, então ele era maior de idade, a mãe queria muito saber, a médica oftalmologista queria, porque queria saber o que tinha acontecido, e tem toda aquela questão de você preservar o sigilo, quem tem que decidir contar ou não é ele, né? Sendo muito honesta, assim, essas estações, pra mim, foram importantes pra minha vida. Tipo Da assim, vida. pra Estefânia médica. Exatamente. Porque são temas que ao longo da faculdade a gente discute muito pouco ou não discute. E eu aprendi muita coisa. Essa estação de sexualidade foi, assim, uma mudança de paradigmas. Eu lembro que eu voltei pra casa, eu aluguei um Airbnb com uma amiga minha que também tava fazendo prova aqui em São Paulo. E eu só queria falar sobre isso. Eu falei, gente, eu aprendi muita coisa hoje. Senta que eu vou te ensinar agora, sabe? Porque. E ela não ia nem fazer a prova, mas assim, era inacreditável o tanto que a gente aprende. E é muito legal, assim, a gente tirar a nossa. Assim, ser humilde o suficiente, botar nosso rabinho entre as pernas e falar: não, agora é hora de eu aprender e discutir coisas que vão ser desconfortáveis, mas que eu vou um dia ser exposta. E é Exatamente. muito legal, assim, eu me senti muito bem, Rê, sendo muito sincera, assim, eu fui pra prova, obviamente, nervosa, o nervosismo, ele é intrínseco a esse momento, mas eu tava muito confiante no sentido de que eu sabia que eu tinha
feito tudo que eu poderia ter feito e que eu já tinha me exposto a muita coisa que poderia ser cobrada e a muita coisa que eu achava que eu teria dificuldade caso eu não tivesse visto. Então, o livro que vocês entregam pra gente também é muito completo, traz várias alternativas para situações super difíceis. Essa do preceptor, pra mim, é uma das mais desafiadoras. Eu acho que eu tava como avaliadora também nessa. Quem foi avaliado foi Pedro. E eu olhava assim, ele brilhou, inclusive, foi maravilhoso. E eu falei, Jesus, eu ia me lascar. Isso aqui eu não sei o que eu ia fazer. E é muito massa você ir aprendendo a lidar, porque isso é uma coisa que, inclusive, pode acontecer no meu dia a dia, né? A gente pode se submeter a esse tipo de situação. E, enfim, acho que o curso, acho não, eu tenho certeza. O curso mudou definitivamente o meu desempenho para melhor. Me fez não só eu estar mais preparada, mas me sentir mais confiante por eu já ter sido submetida, né, a uma simulação que é muito fiel ao que acontece no dia. Os examinadores daqui, eles não interagiam em nada com a gente. E no dia da prova é exatamente assim. Não adianta, você pode olhar nos olhos da pessoa, ele não vai interagir com você. Então, a gente está muito preparado. E o curso, ele é tão completo que ele te fornece o guia de procedimentos, não só o guia com barema, né, que é um livro mesmo físico, que foi super útil, mas também as estações com vídeos, então que Uhum. você vê o procedimento acontecendo. Eu particularmente sou muito visual, então para mim foi ótimo. E, enfim, eu fui para a prova em paz, tranquila. Inclusive, tudo que caiu estava ou no curso presencial ou na plataforma digital. Que Então, legal, que legal. eu não tenho palavras, de verdade. Parabéns, para você e para todos os outros professores e colaboradores que idealizaram esse curso, porque para mim ele não tem como ser mais completo e não tem como ser tão fiel à prova como foi, assim. É inacreditável, mesmo. Que legal. A gente acho que fica muito feliz. Assim, particularmente, eu sou apaixonada pelo que eu faço, eu coloco muito amor nisso. É um curso que eu amei fazer porque eu acho que faz sentido na minha vida. Uhum. Quando eu estava escrevendo agora sobre o site do Hands-On, eu escrevi sobre isso. Então, quando eu decidi ser médica, eu queria ser a melhor médica para os meus pacientes. Para os meus pacientes. Eu não queria ser a melhor médica para os outros, mas que eu fosse para essas pessoas que eu estava assistindo. Claro que com conhecimento técnico e tudo mais. E da mesma forma que você na Baiana, eu acho que a minha faculdade eu tive grandes exemplos de pessoas que tinham esses pontos, esses aspectos muito marcantes de comunicação, de relação médico-paciente. Inclusive, no prefácio lá do livro, eu até faço uma dedicatória a uma das minhas professoras, que eu me lembro até do tocar nas mãos que ela tinha com os pacientes. Então, era muito bonito. E eu acho que é muito legal poder ensinar comunicação clínica dentro de um contexto de uma prova prática que, na minha visão, tem, claro, seus problemas como toda a prova, por conta da questão da heterogeneidade, às vezes que se faz um pouco, como a gente bem falou, né? Mas que é muito bem feita e pensada. Foi um pouquinho diferente do que a gente vinha percebendo dos últimos tempos. Eu estava esperando um pouquinho mais de conflito, preceptor, talvez um ACLS, um cenário de liderança ali para Mas teve. acontecer, né? A liderança teve também. Teve o Da da enfermeira. HDA, mas não aquele que eles costumam fazer com a enfermeira que nem uma barata tonta, Uhum. igual caiu lá. Achei que foi mais sutil dessa vez, que foi aquele da HDA que ela questionava. Você quer Sim, contar um pouquinho? posso. Mas só comentando isso, eu acho que também há um viés. A gente foi muito preparado, então eu acredito que a maioria das pessoas que conversou com É, você pode ser. já tinha passado pela estação. Pode ser, E pode eu ser. genuinamente acredito que a forma como você lida com o primeiro conflito que é exposto, que a enfermeira, ela logo no início falava, não, mas ele vai morrer aqui, né? E aí a minha reação foi muito natural, foi calma. Vamos, a gente tá aqui, é um hospital que tem pouco recurso, mas eu sei que eu, você e toda a nossa equipe estamos dispostos a fazer o melhor que a gente tem. E nós vamos fazer o melhor que nós podemos diante de tudo que a gente está podendo aqui, para essa pessoa sair daqui no melhor estado possível. Uhum, Vamos juntas, eu estou aqui com você, qualquer dúvida, você me interrompe e a gente vai saná-las juntas. legal. Então, eu acho que a partir desse momento você vê que o olhar do ator muda. É. Então, eu honestamente acho E que. eles opinam também, né? Os Uhum, atores opinam. Então, no Einstein dá pra você ganhar um pontinho extra ali se
teve um feedback ali do Uhum, ator, e o que eu percebo, eu acho que a diferença talvez que eu tenha sentido com alguns alunos que tiveram esse desempenho muito acima, é que vocês entraram na cena. uhum. Isso faz muita diferença, porque a gente percebe às vezes alunos que discorrem, que falam que foram bem, assim, enfim, Aparentemente eles gabaritaram. relatam exatamente. Tem alguns alunos que acabam relatando ali várias situações e como que lidaram e foi perfeito, mas aí vem a nota e você fala, ué, o que que aconteceu? Não sei dizer exatamente o que pode ter acontecido, mas talvez exista o componente nervosismo, o Uhum. componente de talvez não entrar realmente dentro daquela cena. Eu esqueci completamente que tinha um examinador ali. Eu, em momento nenhum, eu virei. Eu realmente eu não vi o rosto da maioria deles. Eu lembro só de dois, que foi a dos procedimentos, porque eu precisava olhar pra ela, Uhum, e a de um outro, que, enfim, agora eu já nem lembro mais. Mas foram os únicos dois que eu olhei pro rosto. uhum. E os demais, pra mim, só existia eu, o ator e o boneco. E eu acho que isso fez total a diferença. Essa estação especificamente, a gente estava num hospital, quando você entra na sala, você fica de costas, aí você entra e você vira na parte de trás da porta, tem lá o primeiro comando, né? Ou o comando único. Tem um breve relato do caso e tem lá o primeira tarefa. Nessa era nitidamente uma HDA. Você estava num hospital do interior onde você não tinha quase recurso nenhum. Eu não lembro se era um hospital ou uma UPA. E a ambulância estava muito longe. E aí você tinha que manejar um paciente que estava super grave, todo ensanguentado, com uma enfermeira que aparentemente estava ali nos seus primeiros dias. E aí, quando você chegava na cena, né, assim, eu fiz a parte técnica primeiro. Eu cheguei, me apresentei, isso é super importante, tá? Eles valorizam muito a integração da equipe lá no serviço. Você se apresenta, pergunta o nome da pessoa e chama ela pelo nome a estação inteira. Isso eu Uhum. sinto que faz a diferença. Eu cheguei, me apresentei, e aí eu falei, bom, esse é meu paciente, o paciente me responde e fiz o atendimento como se fosse um primeiro atendimento. Ela foi me respondendo, me dando dados vitais e fui dando as primeiras condutas. Nesse momento, ela falava assim: ele vai morrer, né, doutora? E ela começava a ficar ansiosa. Ela, em momento nenhum, foi aquela atriz super reativa ou chorosa. Não, ela estava ansiosa. E aí foi o momento que eu tive a conversa, né, que eu já relatei. E ela falou: tudo bem, então vamos, o que que você quer fazer agora? Muda. To- Parece que vira a chave, né? Total. E aí foi a minha primeira estação essa. E eu falei: moça, grita comigo, chora. Na minha cabeça só passava isso. Eu dava uma conduta e eu falava: chora agora, pelo amor de Deus. Enfim, mas ela se acalmou. Em algum momento eu pedi, tipo, tem banco de sangue e tal. Eu fui dando o restante das condutas. E ela falava: tem, mas doutora, tá muito longe ainda a ambulância. Ele vai morrer, não vai. E aí eu repetia mesmo. Se eu tivesse que repetir 1 trilhão de vezes, eu ia repetir 1 trilhão de vezes. E falava que estaria tudo bem, que a gente ia fazer. Acho que um dos pontos técnicos importantes da estação era o balão. Porque a gente não tinha Sim. recurso e a gente tinha que instalar. E aí a enfermeira falava: eu nunca montei. Você pode me ajudar? Eu falava, claro, o que que a gente tem de recurso? Me mostra onde que fica, que eu te ensino e a gente monta juntas. E Animal. aí você pega, eu puxei, eu lembro que eu puxei a atriz, eu pedi licença, eu segurei na mão dela e falei, me mostra, o que que a gente tem à disposição? E aí fui e montei junto com ela. Confesso que eu não sabia montar o balão todo. Eu montei brevemente a estrutura, peguei um equipo e aí ela falou, tudo bem, já entendi, considere montado. Então, eu acho que não era a Legal. parte técnica, de fato, mas Uhum. era ter essa coisa do puxar e ensinar e estar ali do lado. E ela acalmou. E aí, E eu vou te falar uma coisa. Muita gente deve ter ficado assim: Meu Deus do céu, eu não faço ideia como monta um balão. Como é que oxe, eu vou fazer isso? eu E aí a inventei. pessoa já fica, tipo, agoniada. E talvez o que fosse avaliado ali, né, tenha sido justamente esse cuidado com ela, de mostrar pra ela, Uhum, de ir com ela, né, e de pensar junto, vamos junto como equipe. Então, eu acho que isso foi muito legal. Eu disse que não caiu essa liderança, porque, na verdade, esse tipo de situação caía mais num AT ou num AC, que foi exatamente uhum, o que a gente fez exato. no nosso curso. Só pra falar que eu tô dando vários spoilers da nossa estação do Hands-on Soft Skills, porém, teremos um curso completamente novo esse ano, até porque os nossos alunos que precisarem ou que já tiverem ouvido o relato aí das estações, não perderem essa A diferença, surpresa. nessa novidade que a gente vai fazer. Então, a gente montou estações novas.
Muito legal, Estê, fantástico. Eu acho que você colocou também um ponto agora nessa parte da preparação, que também tem essa questão muito individual que a gente está batendo aqui, né? Então, vocês tentaram começar a estudar já para a segunda fase desde lá do meio, começo do ano, e aí não deu certo, vocês desistiram e acabaram indo realmente se aprofundando ali quando vocês de fato passaram. Eu acho que esse ponto sempre me perguntam na caixinha do Instagram isso. Renata, quando começar a se preparar para a prova prática? E aí entra de novo e vai parecer que a gente está num repeteco aqui falando. Mas é muito individual, né? Porque justamente, pessoal, o que acaba acontecendo? Se eu tô falando, por exemplo, de uma pessoa que quase passou, Uhum. mas já teve um desempenho muito bom numa primeira fase, quase passou para a segunda, tipo, da segunda, ou não teve um desempenho tão bom na segunda, talvez seja mais interessante essa Perfeito. pessoa começar a mesclar os estudos dela de primeira fase com a segunda, porque a chance de passar já da primeira já tem uma base boa, já foi Perfeito. muito bem. Não se apaga, né? O que você aprendeu, Exatamente. ele. Então, assim, é óbvio que não é para largar a mão da primeira fase, porque você precisa manter aquele rendimento, aquele padrão, mas eu orientaria essa pessoa a começar um pouquinho mais cedo, certo? Perfeito. De forma geral, a gente fala para as pessoas começarem a pensar em segunda fase do meio do ano para frente, que é quando a gente Uhum. faz os nossos cursos presenciais. Então, o Hands-on tradicional é um curso que a gente aborda parte teórica toda dos OSCs e junto ali com uma parte gigantesca de procedimentos, além da nossa plataforma online, e esse curso específico que vai ser 100% direcionado com checklists específicos da instituição, que faz total a diferença, Uhum. daí é já mais voltado para a comunicação clínica. Então, de maneira geral, a gente fala isso para quem está se preparando, mas é muito individual. E eu acho que vocês têm também uma bagagem já dentro dessa situação, né, dessa questão OSC, já mais solidificada. Então, Uhum. OSC não era uma novidade. Perfeito. Tem gente que nunca teve. Eu me entrevistei as meninas, né, a Mabi e a Juabu, que passaram na emergência, na PED lá no Einstein, só que elas são do Einstein. Então, Uhum. tipo, elas tiveram toda a formação dela também com prova prática. Então, elas estavam muito acostumadas a fazer. Daí é diferente a gente falar, Total. mas eu acho que faz total sentido e a gente entender aonde a gente se insere dentro desse contexto dessa preparação. Eu adorava a prova prática, ficava um pouco nervosa ali, mas eu gostava, Eu também. né? Então, era uma coisa que, pra mim, eu já ficava um pouco mais tranquila, mas é óbvio, deixa a gente ansioso, mas a gente tem que saber se preparar de uma forma adequada e direcionada pra isso. Eu confesso que pra mim também é mais confortável do que a prova teórica. Eu gosto muito desse modelo de avaliação. Uhum. E é que eu me sinto genuinamente mais confortável. Eu acho que você realmente consegue expor não só a parte técnica, mas outras competências que pra mim são tão importantes quanto para um Opa, médico. com certeza. Acho que o que você trouxe, Rê, é muito importante. Você precisa conhecer as suas fragilidades. Então, se você é uma pessoa que está estudando pelo segundo ano, você bateu na trave ali na segunda fase, lógico que você precisa focar os seus estudos para onde você precisa aperfeiçoar, né? E você Uhum. tem o melhor parâmetro possível, que é a prova do ano anterior. Então, você não vai deixar de estudar para a primeira fase, mas você já tem uma bagagem para fortalecer. Então, eu concordo, assim, cegamente com você. Uma coisa legal para a segunda fase, que a gente até falou durante o início do podcast, é que estar em grupo nesse momento é ainda mais importante. Então, se reúna com pessoas ali que você tem alguma intimidade, ou às vezes até não, mas se cria intimidade. Porque você precisa de um feedback. Eu acho que ter os meninos, eu me juntei, éramos 5, né? Em algum momento viramos 4, mas era super importante, porque você aprende muito. Pessoal do curso? Não, Não, era que você já por conhecia. fora, exato. A gente já tinha intimidade, a gente já era amigo, mas a gente conseguia se avaliar. Então, como eu tinha te falado, a gente preparou no início do ano para começar ali, a partir de maio, a treinar. Então, a gente já tinha feito uma seleção de temas para poder estudar e a gente tinha pego algumas estações, assim, perdidas, estações de provas antigas, vendo muitos relatos no YouTube, TikTok, enfim, para a gente poder treinar dentro desses cenários. E isso foi super importante. E no finalzinho, ali naquele final, bem final mesmo, perto da prova, se reunir para você ouvir o feedback, você treinar, por exemplo, enfim, comunicação de más notícias. A gente entrava no personagem e repetia
1 trilhão de vezes, se fosse necessário, para que não ficasse algo rígido. E a gente sempre foi muito honesto um com o outro. Ó, não ficou legal, tá? É, não tá bacana, volta. Entendeu? Então, treinamos a parte técnica também, mas era massa porque a gente viu o quanto que a primeira fase ajudou nesse momento, né? Uhum, Então, a gente conseguia dar uma atenção muito maior para a parte de comunicação, porque a gente já tinha uma bagagem grande no repertório teórico, né? uhum. Eu acho que nesse momento faz uma diferença legal. Pertinho da prova, minha prova foi a do segundo dia. Meus amigos que fizeram também desse grupo fizeram a prova no primeiro. E aí, quando eu já estava bem mais pertinho da prova, eu reuni com uma outra pessoa, que foi Luli, que passou. Luli e Mari, né? As duas passaram. Mari passou na Unifesp e Luli passou no Pérola. E a gente treinou juntas, né, para essa segunda fase. Se eu não me... As duas fizeram. Elas fizeram o Hands-on Soft Skills, mas fizeram em outro dia. Ah, legal. E a gente pegou, porque a gente recebe, tá, gente, os baremas das estações do dia e a gente tem acesso à plataforma, né? Lembra que É a vocês. Mari Rego? Não, Não. Xavier, Mariana Xavier. Ah, sei, 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 E sei. aí, as duas também são da Baiana. Ah, legal. E aí, eu e Luli fizemos a prova no segundo dia, e aí a gente passou aqueles 3 dias ali, todos os dias, treinando e repetindo as estações que a gente já tinha feito. Então, a Uhum. gente já tinha feito e esgotado as estações online, já tínhamos, logicamente, feito também as presenciais, e a gente foi repetindo pontos de fragilidade que a gente sabia. Engraçado que um dos meus pontos de maior fragilidade era de tabagismo. E no dia. Olha, E e caiu. caiu. Meu Uhum. Deus do E céu. eu repeti 1 trilhão de vezes. Que Então, foi legal. super, assim, para vocês verem que você ter essa autoconsciência e saber aonde que você tá mais frágil e repetir, tipo, não se esconder, porque eu acho que o movimento que muitas pessoas fazem é reconhecer uma fragilidade e ao invés de investir tempo naquilo, a pessoa Retrai. se retrai, ela não quer ver de novo, porque sabe que é E algo que é daí ruim. se cai, daí lascou. Porque aí É. entrou. E fica a cabeça também, já vai com Deus. Exatamente. Então, foi super importante isso e gente, o Magic Off tem um grupo, né, para pessoas que têm interesse de se reunir e tal, e une pessoas. Então, procurem. Se vocês não conhecem ninguém que está no mesmo processo, procurem. A gente tem acesso demais aos professores e eles estão super disponíveis para nos ajudar. Cara, a gente fez o que a gente chamou. Eu não sei se eu mandei isso pra vocês também, que era o Hands on Tinder. Eu vi. Eu mandei lá uma planilha pra galera se achar. E tiveram vários matches. Uhum, Então a gente teve ali o João com a Sofia, que estudaram pra caramba. Então os dois fizeram também mentoria. A gente teve diversas pessoas que se encontraram ali. uhum. A Jaque também, que foi da mentoria de segunda fase, que a gente colocou em contato e que se adoraram. Perfeito. Entendeu? Então, eu acho que isso é muito legal, né? Porque faz sentido. Eu queria dar um recado pra galera da Bahia, não é nem da Baiana, da Bahia, porque a gente vai ter a sede nova. E para quem precisar se reunir, vocês vão conseguir usar lá Perfeito. a Arena Elite para fazer esses encontros. Dá para usar em grupo também. Então vai ser muito legal, porque agora a gente vai ter um lugar físico para isso, para vocês Perfeito. conseguirem fazer esse encontro ali. Então vai ser muito bacana. Eu vou promover esse Hands-on Tinder da Bahia, hein? Faz. Eu vou fazer esse Hands-on Tinder da Bahia, porque a gente tem muito aluno de lá. Então, um grande beijo. Eu sou uma grande apaixonada. Me siga no Renata Metcalf para ver minhas fotos de Salvador. Porque eu realmente gosto muito, muito mesmo. Eu Mas. imitei um pouco vocês. Eu acho que ela é uma das. Como que chama? Que Carol também é? Que é divulgadoras do Medicoff? Não. É Ah, como isso, que chama? influencers, né? Exato, enfim. Ela divulga na faculdade dela e tal, e ela veio conversar comigo, porque o sonho dela é estar na neuro do Einstein. E aí a gente conversou, ela é do Espírito Santo, e ela tinha falado, poxa, eu ainda não encontrei ninguém que esteja com o mesmo pique, né, com a mesma vontade que eu. Eu falei, calma, eu tenho um amigo que também quer, Que e que ele também tá legal. meio perdido, e tá sem ninguém pra se ajudar. Ele é de Salvador, ela é do Espírito Santo, mas eles estão se ajudando e estão corrigindo prova juntos, então isso é muito massa, e eu acho que tá funcionando, assim, pra eles, espero que sim. Legal. Mas a gente tem várias formas de encontrar, né, nossas duplas ou grupos, trios, enfim, que seja. Procurem que vale a pena. Que legal. Stê, foi demais. Ah, Eu queria só falar uma coisa pra você. Tá muito bom esse papo. Daqui a pouco vão matar a gente, que deve estar quase dando 2 horas de live. Mas
Foi um grande prazer. Você é uma pessoa apaixonante, uma menina linda, que, assim, dá pra ver o brilho no seu olho de ser médica. Então, isso é muito bonito de ver. Então, de verdade, assim, parabéns por ser quem você é, pela dedicação, por ter vindo pra cá, pela nossa interação, que acho que sempre foi muito gostosa ali. Acho que, não sei, tem pessoas que eu falo que parece que é de alma. A gente se Uhum. encontra e é um negócio que vai muito bem. Então, muito obrigada mesmo por você ter vindo, ter disposto seu tempo. Tá lá no Einstein, tá no estágio super puxado, mas hoje conseguiu vir, né? E obrigada de coração. Eu queria saber o que que você falaria pro pessoal que tá se preparando agora, que quer Einstein. Resume a nossa Tá. live. Gente, agora pode parecer muito distante, pode parecer um sonho inalcançável, mas confiem que é possível. Como eu disse, é disciplina, é resiliência e constância. Sigam com o planejamento de vocês, confiem em si mesmos, confiem no Medcoff, confiem nesse processo, porque as coisas são possíveis. A Estefânia, de um ano atrás, jamais imaginaria que estaria aqui hoje, gravando essa live para vocês. E é possível. Se eu tô aqui, se eu conseguir, vocês também conseguem. E boa sorte, assim. Eu estou à disposição para quem quiser conversar, assim. Eu genuinamente acho que é muito importante a gente conversar com quem conseguiu alcançar aquilo que a gente quer. Então, me coloco à disposição de quem precisar. Fala seu Instagram, por favor. É Stefania.zingoni. Isso, pronto. E é isso. Confiem, sucesso, brilhem. E queria falar com você também, Rê, que eu concordo com você, que acho que é um encontro de almas, assim. Eu me senti muito acolhida pela Medcoff, por você especificamente. Tô muito honrada pelo convite, eu tô muito feliz em estar aqui hoje. Eu, particularmente, acredito que o ensino move fronteiras, move montanhas, e é a parte mais bonita da medicina para mim. Com certeza. Para mim, o professor, ele é de uma valia que não se coloca preço. E o que vocês construíram é belíssimo. Então, parabéns, parabéns à empresa Medcoff, ao que vocês alcançaram. Parabéns a você pelo sucesso no curso do Hands-on Soft Skills. A gente não tinha dúvidas de que teria o sucesso que teve. E é isso. Muito, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui hoje e espero que possamos continuar com essa relação muito massa que a gente construiu. Com certeza. Aqui, para ser coordenador ou subcoordenador no Medcoff, tem que ter 071 no começo do número, entendeu? Eu fico brincando isso, porque a gente tem muita gente de todo lugar do Brasil, então, cara, foi muito gostoso. Obrigada mesmo, Estê. E você que tá em casa, tá assistindo a gente, teve paciência para ficar aqui até o final. Muito obrigada. E nós estamos à disposição, então, a Estê já deu. O meu Instagram é renata.medcoff. A gente tá aí para vocês. E vamos com tudo, vamos embora. Um grande beijo, Tchau, pessoal. tchau, gente. Sucesso!